Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Estamos chegando ao final do nosso estudo devocional sobre as 12 portas de Jerusalém. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir aos vídeos anteriores relacionados às portas anteriores, é só você clicar aí em playlist e então você vai chegar lá às 12 portas de Jerusalém e seguir um estudo após o outro até o ponto em que estamos. Hoje chegamos à 11ª porta, aquela chamada de oriental. Então, sem mais delongas, vamos ao texto que está em Neemias, capítulo 3, versículo 29, que diz o seguinte: E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Dizem os estudiosos que esta foi a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém. E dizem também que ela se encontra fechada, e isso seria em razão do que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 44, versículo 2, que diz o seguinte: E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Aplicando este estudo de forma devocional, nós vamos ver que, espiritualmente falando, esta porta representa a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Também nós devemos considerar que este assunto é um assunto escatológico que demanda um tempo maior. Por isso, então, nós vamos nos concentrar aqui e darmos apenas 2 focos a este estudo, que são a tomada de ciência da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus a este mundo para buscar a sua igreja, e também o nosso posicionamento a respeito deste evento. Antes de tudo, eu devo mencionar a você que a volta de Jesus e o estabelecimento do reino dele não são assuntos tratados somente no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem vários textos que falam, que preveem este evento sobre a volta de Jesus. E eu gostaria de sugerir a você que você leia de forma completa o capítulo 2 de Daniel, porque neste capítulo, Daniel interpreta a visão que Nabucodonosor teve de uma estátua. E essa estátua, ela descreve os diferentes reinos, os diferentes impérios, até chegar no ponto em que nós estamos hoje. E quando você olha pela história geral, você vê que, de fato, cada uma dessas fases se cumpriu literalmente como Daniel havia predito. Portanto, nós vamos ver no capítulo 2 que essa estátua, e Daniel começa a descrever essa estátua falando sobre a cabeça dela, e diz que a cabeça de ouro dessa estátua simbolizava o grande e poderoso império babilônico, cujo rei era Nabucodonosor, aquele que teve a visão da estátua. A segunda parte da estátua, ou seja, o peito e os braços de prata daquela estátua, referia-se ao reino Medo-Pérsia. Medo é onde está hoje o Iraque e a Pérsia é onde está o Irã. E em 539 a.C., o grande imperador Ciro da Pérsia, ele derrotou o Império Babilônico e estabeleceu a segunda potência universal de acordo com a visão de Daniel. O ventre e as coxas de bronze da estátua representavam o Império Grego, que, com tropas comandadas pelo grande imperador Alexandre, chamado de Alexandre o Grande, em aproximadamente 331 a.C., derrotou o Império Medo-Persa. Em seguida, Daniel interpreta sobre as pernas de ferro daquela estátua. E estas pernas de ferro representam o 4º império na interpretação de Daniel e diz respeito ao Império Romano. Em 168 a.C., com 3 campanhas militares comandadas aí por César Augusto, Roma dominou o reino da Grécia e estabeleceu então a 4ª potência de acordo com a interpretação de Daniel, e este foi o mais duradouro dos impérios, o mais extenso, e também foi durante este Império Romano que nasceu aqui nessa terra o nosso Senhor Jesus Cristo. Os pés em parte de ferro e em parte de barro da estátua,
eles representam o esfacelamento do Império Romano entre grupos mais fortes e mais fracos, e isso aconteceu em 476 depois de Cristo, ou seja, na nossa era, não é? Quando o Império Romano foi atacado por povos germânicos, e ele foi dividido então em 10 poderes distintos, cumprindo aí exatamente como Daniel falou, né? os pés, os 10 dedos, e este Império Romano que foi desfeito, ele se dividiu em 10 poderes distintos. E o versículo 41 fala sobre isso, no capítulo 2, quando diz assim: estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada. Daniel está falando com Nabucodonosor, e então explica para ele: estavas vendo isto, estavas vendo, tendo essa visão da estátua, e então uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Esta pedra cortada não por mão humana diz respeito a Jesus, que não veio de nenhum reino material humano, que não é oriundo deste Império Romano ou de qualquer um outro, mas ele vem do reino celestial, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés. Ou seja, a vinda de Jesus transformou a história deste mundo e mudou a dinâmica. O Império Romano se desfez em 10 poderes distintos. Agora, para nós nos situarmos, para sabermos onde nós estamos relacionados a estes eventos e a vinda de Jesus, eu vou aqui rapidamente falar sobre as divisões que se formaram no Império Romano. Nós temos os povos francos, que, claro, originaram a chamada França de hoje. Os burgundos, que vieram a ser o que hoje é a Suíça. Os alamandos, que tornaram-se a Alemanha. Os suevos, né, que são os antepassados tanto dos espanhóis quanto dos portugueses, mas que se tornaram especificamente o que hoje é chamado de Portugal. Os visigodos, que é a Espanha de hoje. Nós tivemos também aqui nessa divisão os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que foram povos que foram completamente dizimados. Vemos em seguida os anglo-saxões, que formaram a Inglaterra, né, e os seus povos hoje, e os lombardos, que naquele tempo habitavam o norte da Itália. Segundo a visão de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel, não se levantaria um outro império oriundo do Império Romano, mas que todos estes permaneceriam divididos, assim como nós vemos ainda hoje. A pedra cortada sem auxílio de mão, nós queremos enfatizar mais uma vez, refere-se a Jesus e o seu domínio, o seu reino, que é eterno, que não foi forjado, nem originou, não foi forjado por mão humana e também não originou deste mundo, mas este império é aquele que permanecerá e que dominará para sempre. Ainda dentro deste capítulo, no versículo 44, Daniel diz o seguinte, explicando para Nabucodonosor a visão: mas nos dias desses reis, falando sobre estes povos em que nós estamos, que nós conhecemos hoje, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Falando assim a respeito do reino de Jesus, que será estabelecido na terra com a vinda dele para a glória do nome do Senhor. Com essa introdução, nós nos situamos, e fomos aqui bem rápidos, porque, como eu disse no início, este é um assunto que precisa de muito tempo e precisa de vários esclarecimentos para que você chegue a uma conclusão que seja a mais próxima do que a palavra do Senhor nos diz. Com essa introdução, então, nós vamos para o Novo Testamento. E nós vamos fixar aqui as duas coisas que nós tínhamos proposto lá no início, ou seja, vamos trazer a conscientização sobre a vinda de Jesus e o nosso posicionamento. Então, quando falamos sobre o nosso posicionamento, precisamos começar pelo aviso de que ele voltará. E isso nós vemos em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11,
quando Jesus foi assunto ao céu, esse texto nos informa sobre como isto aconteceu. E diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Ou seja, os discípulos estavam ali vendo, juntamente com Jesus, no Monte das Oliveiras, e quando Jesus então foi assunto ao céu, quando ele foi arrebatado ao céu, os discípulos estavam ali e viram quando Jesus subiu e foi oculto no céu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes subir. Então aqui está, eles não apenas viram que Jesus subiu aos céus, mas aqui está uma promessa de que Jesus voltaria da mesma forma como eles o haviam visto subir. Então aqui está um primeiro texto que nos avisa sobre a volta de Jesus. Logo em seguida nós precisamos responder à pergunta: quando isso seria? E nós vamos ver que existe um elemento surpresa. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 24, versículos 36 a 44. E ele diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, ou nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando sobre o elemento surpresa. Ele diz o que aconteceu no tempo do dilúvio. Ele diz como será, assim como no tempo do dilúvio, alguns foram com Noé, outros ficaram. Também ele está dizendo aqui que vai acontecer exatamente desta forma. E ele está também aqui para poder finalizar dizendo o seguinte: olha, quando o ladrão vai na casa de alguém, ele não deixa lá primeiro um bilhete dizendo: olha, a tal hora eu vou na sua casa, né, e vou saquear a sua casa, vou levar lá um caminhão e deixar para poder pegar. Não, ele não faz isso, ele chega de surpresa numa hora quando não se está esperando. E Jesus está dizendo: olha, precisamos vigiar, vocês precisam vigiar, porque eu vou voltar em um tempo assim. Muitas pessoas não vão estar percebendo, então é necessário que vocês estejam vigilantes. Em terceiro lugar, eu quero falar quanto à necessidade de preparo para a vinda dele. E Jesus, falando sobre isso, ele fala sobre a parábola das 10 virgens. E olha só o que diz em Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas,
e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. E ele disse: Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esta parábola, ela tem duas tônicas claras e importantes. A primeira é a prática da prudência e a segunda, a vigilância. Ao contrário do que nós podemos pensar, o sono não foi o sinal da loucura. Ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas depois que elas dormiram. Porque todas dormiram, as sensatas também dormiram, não apenas as loucas. As loucas seriam aquelas que não teriam tido a razão suficiente, a prudência suficiente para poder estar preparadas, para poder encontrar-se com o noivo. A prudência aqui ela está relacionada ao fato de ter ou não ter azeite, de se estar ou não se estar preparado, preparada para o dia que Jesus vai vir. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e nós precisamos estar preparados para a sua volta a este mundo. Quando nós trabalhamos na edificação da porta oriental, espiritualmente falando, na nossa vida, tendo a consciência e sendo prudentes, vigilantes, nós nos lembramos que um dia Jesus vai voltar a este mundo para nos buscar, nós vamos subir com Ele como igreja do Senhor e Ele vai estabelecer o seu reino eterno. Também nós precisamos lembrar que é hora de nós nos perguntarmos se nós estamos atentos e se nós temos sido prudentes, estamos aguardando, estamos vigilantes e estamos preparados. Também é hora de verificar se nós estamos ansiosos por este grande dia, o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar, mas antes de orar a respeito deste evento, a respeito deste assunto, a respeito desta parte do nosso estudo sobre as 12 portas, eu quero citar para você um texto que está em Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 20. Lá no livro de Apocalipse, depois de falar sobre todos os eventos, sobre o final, sobre tudo, então o versículo 20 do capítulo 22 diz assim: Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho, diz, certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Quero perguntar para você, você pode dizer amém, ora vem, Senhor Jesus? Você está preparado, você está pronto? Quero aconselhar você a que estude mais sobre este assunto. Como eu disse e repeti, este é um assunto escatológico. Ele tem início, meio e fim, e o que nós falamos aqui hoje é uma mera introdução, é uma parte muito pequena de tudo aquilo que diz respeito à volta de Jesus, ao seu preparo e ao estabelecimento do reino dele. Por isso nós vamos orar, pedindo ao Senhor que dê a você a sabedoria, a graça necessária para que você continue se preparando para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos por este estudo, te exaltamos por esta oportunidade, nos colocamos diante do Senhor e pedimos que sejamos sábios, sejamos prudentes, sejamos vigilantes, porque queremos, ansiamos, nós dizemos ao Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Nós oramos em o nome dele e para a tua glória. Amém. Graças a Deus.